Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, primeiro de tudo, esse vídeo tem um easter egg que eu quero ver quem vai identificar. Deixa nos comentários aí, igual a linguagem dos YouTubers. Então, dando continuidade aos vídeos que têm o objetivo orientá-los na resolução das atividades e estar tratando do conteúdo da seriação, que é os conteúdos que vocês precisam estar vendo no terceiro ano. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês referente aos movimentos migratórios realizados no Brasil. Então, como orientação, é o capítulo 10 no livro didático, página 113, que eu utilizo essa fonte, por causa que é o que vocês mais estão tendo acesso no momento. Também alguns outros sites, alguns outros links de apoio que eu sempre estou enviando para vocês. Então eu vou fazer uma explicação bem breve, não quero me estender muito nesse vídeo para estar falando sobre movimentos migratórios. Então vamos lá. Pessoal, a primeira coisa quando a gente está falando de movimentos migratórios, a gente está relacionando a geografia populacional, ou seja, o estudo da população e as suas características, os seus desmembramentos, que é o intuito da gente estar observando como que está caracterizado os fluxos de pessoas no Brasil. Então, para quem não se recorda, migrações vem do verbo migrar, que é o deslocar-se, o ir e vir das pessoas em um determinado espaço geográfico. Então essas migrações, elas acontecem desde os primórdios da vida humana. Desde a época que o Homo sapiens começou a caminhar, que é o Homo erectus, que tinha a postura ereta, ou seja, andar de forma correta, começou-se a deslocar, e daí chegou aqui na América pelo Estreito de Bering, e em todas as outras características. Sempre a população, a sociedade migrou. Lembram lá dos povos nômades, que sempre iam em novas regiões em busca de condições para estar sobrevivendo? Então, esses são alguns exemplos que as migrações é um processo que acontece há muito tempo. Tudo bem? Então, quando a gente fala das migrações no Brasil, os movimentos migratórios no Brasil eles foram muito importantes para estar caracterizando toda a dinâmica da atual sociedade brasileira. A população sempre teve essa característica. E no Brasil, mais necessariamente dito, o que aconteceu? A migração sempre foi um processo que foi ligado, ou seja, ela estava intrínseca aos ciclos econômicos do Brasil. Então, desde a época que os portugueses chegaram aqui, já começou a ter processo de migração, a chegada no Novo Mundo dos imigrantes europeus que estavam estabelecendo padrão de residência aqui. Mas, de uma forma geral, as migrações no Brasil, por exemplo, pessoal, guardem isso que quem for fazer vestibular, questão de geografia, sempre cai uma questão relacionada ao fluxo migratórios. A região com maior concentração de imigrantes no Brasil é a região sudeste, mas necessariamente é o estado de São Paulo. Então esse é um ponto importante de vocês estarem, não falo nem memorizando, decorando, que isso é essencial para o aprendizado de vocês. Então, as migrações no Brasil, de que forma que foram ocorrendo o processo histórico? Primeiro, sempre esteve ligado aos ciclos econômicos. No período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, vou estar ilustrando alguns exemplos. Um cenário de grande migração foi a região norte. Por quê? Por causa do ciclo da borracha, que daí para produzir pneu, que estava sendo muito utilizado durante o período da Segunda Guerra Mundial. Aí muitas pessoas, além dos seringueiros, foram para essa região, voltando-se ao quê? Em busca de trabalho. Sempre buscando trabalho, condições de vida melhores, tanto para si, bem como para sua família. Então temos esse exemplo. Aí tem a questão da região Nordeste, devido aos problemas que apresentam no local. Por exemplo, o mais famoso, acho que vocês já até decoraram, a questão da seca, que muitas pessoas saem da região Nordeste em busca de trabalho na região Sudeste. E sem contar, pessoal, que aí entra outra característica.
Lembra quando a gente estava presencialmente, que eu comentei para vocês sobre a construção de Brasília, do governo do JK, do Juscelino Kubitschek? Foi o precursor na década de 50 para a construção de Brasília. Aí, para construir Brasília, o que aconteceu? A maioria dos operários são nordestinos, tanto é que tem uma estátua homenageando lá em Brasília, que foi a construção dessa cidade planejada. E também, pessoal, aproveitando esse gancho, falando sobre Brasília, tem outro ponto para estar colocando. Na região centro-oeste, depois que levou-se a capital para o centro-oeste, qual que era o objetivo da construção de Brasília? Deixar a capital no Brasil como se fosse no centro do Brasil, para estar atendendo todas as regiões. Aí com essa leva, ou seja, levar a capital para o centro-oeste, começou a atrair a atenção das pessoas que começaram a migrar para essa região, que lá estava sendo o início, tipo, vamos começar com tudo? Então vamos para o centro-oeste. A outra característica, eu estou citando essas migrações internas, foi São Paulo com o trabalho, que daí é a cidade. Já ouviram aquela frase que foi os nordestinos que construíram São Paulo como ela é hoje? Então, esses são as principais dinâmicas de população, assim, de migração interior do Brasil, ou seja, essa busca de melhores condições de vida, de emprego, de igualdade. Então, seria mais ou menos isso para estar colocando. Outra migração também que acontece muito, que também é considerado, é o êxodo rural, que na década de 60 para 70 teve essa troca. O que aconteceu? A população urbana começou a ser maior que a população rural, porque as pessoas estavam migrando para as cidades, para os centros urbanos. E atrás disso teve todo um processo de propagandas do governo militar nesse sentido. Que qual que era o objetivo? Fazer o Brasil um país agroexportador. E para fazer o Brasil um país agroexportador, a base não era ter pequenos sitiantes. Aí começaram a fazer o seguinte: políticas migratórias para, com perdão da palavra, jogar essas pessoas nos centros urbanos e deixá-las por lá. Aí quando essas pessoas chegam nos centros urbanos, nas cidades, nas capitais, assim, vamos colocar aí toda a região metropolitana, o que acontece? As melhores áreas para habitação já estavam sendo ocupadas. Aí elas vão para morros, para litorais, para áreas de morro, para cortiços. Aí que daí que surgiu depois as comunidades, conhecido como favelas também, mas o nome correto é chamar de comunidades. Que foi isso, essas habitações irregulares que não estavam tendo condições boas de vida para estar residindo. E daí aconteceu todo esse processo de desigualdade com base nisso. Aí pensa comigo, aquele sitiante que estava no campo, que só sabia trabalhar com a terra, chega no centro urbano sem nenhuma especialização, qual que vai ser o emprego que vai originar para ele? E se tiver emprego? Aí, pessoal, outro adendo que é importante estar colocando para vocês é sobre as migrações externas em relação ao Brasil. Eu acho que eu já citei isso, acho que vocês já estão memorizando bem essa questão. A base da população brasileira é constituída por 3 grupos: os nativo-americanos, que estavam aqui, também conhecidos como os indígenas, os africanos e os europeus, mais necessariamente os portugueses. A partir do momento que você nega um deles, você está negando sua própria história, porque todos nós somos fruto da miscigenação entre esses 3 principais povos, certo? Então as migrações externas, pessoal, em relação ao Brasil, que moldaram ao Brasil, foi a questão dos imigrantes, que foi por volta do século XVIII ao XIX, ao século XX, que começou a política migratória para o Brasil, que até então a governança do Brasil estava favorecendo essa questão da migração. E os principais grupos vão ser os italianos, os europeus de uma forma geral, mas vai ser os italianos, os japoneses, os alemães, os ucranianos, que é a base da nossa cultura aqui em Roncador, vão estar caracterizando esse fluxo de imigração. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles vão começar a moldar essas características que ficam essas marcas no espaço geográfico. Por exemplo, as formas de habitação, algumas aqui em Roncador típicas da Ucrânia.
a alimentação, os pratos típicos, como o autêntico perorê. E então, ou seja, os imigrantes, pessoal, os europeus, no caso que eu estou citando, bem os japoneses, todos os imigrantes que vieram para o Brasil fizeram isso, colaboraram para moldar o espaço geográfico brasileiro da forma que ele quer hoje. Aí tendo essas características regionais, por exemplo, em Rio Grande do Sul, na Santa Catarina, vai ter as colônias descendentes alemães que vão estar fazendo esse processo, vão estar tendo essas marcas no espaço geográfico da sua cultura, certo? Então, pessoal, e também assim, hoje em dia, um problema que acontece muito no Brasil é chamada migração de cérebros. O que que acontece? Muitas pessoas no Brasil, muito jovens até então, acabam indo para outras regiões para outros países, perdão, em busca de melhores condições de vida, por causa que no Brasil não tem espaço. Por exemplo, um grande exemplo é a questão da pesquisa, dos pesquisadores, dos cientistas, toda essa área universitária, essa área acadêmica. Muitos não têm espaço no Brasil e acabam, chama de migração de cérebros, indo para outros países que vão estar acolhendo eles para eles estarem trabalhando, desenvolvendo sua pesquisa. Esse é um problema que acontece muito nos dias de hoje. E outra questão, pessoal, que acontece muito no dia de hoje é a questão dos refugiados, que caracteriza-se também como uma migração. Vamos ter os venezuelanos, os bolivianos, todos mais ao norte da América do Sul, que vêm para o Brasil assim refugiados. Como, por exemplo, aquela época do terremoto no Haiti, que muitos vieram para o Brasil, ou seja, também temos essas questões de refugiados, que são pessoas que saem dos seus países em busca de condições de vida, ou também por causa que são expulsos, que tem essa migração por perseguições políticas, religiosas e de ideologia, que acontece muito na Europa. Então seria mais ou menos isso, pessoal, para mim estar colocando para vocês alguns comentários. Eu vou dar uma folhada aqui no livro didático, só para ver se ficou algum ponto. Aí vocês passam a leitura, como eu estou selecionando, colocando para vocês, que seria mais ou menos isso que o assunto do capítulo ia estar abordando. Aí eu vou passar algumas questões para vocês referente ao conteúdo e espero estar ajudando vocês. Recordando que temos um easter egg nesse vídeo aqui que eu espero que vocês identifiquem. Então até mais, pessoal, se cuidem e até. Precisando de ajuda, estamos aí.